O presidente argentino atribuiu o panelaço que sofreu na noite de ontem, abro aspas, a pessoas que sofrem de síndrome de Estocolmo, fecho aspas. Os protestos aconteceram na noite desta quarta-feira, após o anúncio do mega decreto que desregula diferentes setores da economia argentina e também revoga várias leis. Segundo o Milei, apesar das medidas serem antipáticas, alguns argentinos estão apaixonados pelo modelo que os empobrece. Alangani, por que você riu, hein, meu amigo? Porque essa síndrome de Estocolmo é a síndrome que a esquerda consegue fazer perante os seus eleitores, Paulo Matias. É muito difícil para essas pessoas entenderem que o que as levam ao estado de pobreza é justamente mais Estado. São as esmolas estatais. É isso que as condenam à pobreza. Porque você dá ali um subsídio, um auxílio, uma ajuda, você não está tirando a pessoa da pobreza. Até porque isso tem um custo para o Estado. As taxas de juros se tornam mais elevadas, a inflação se torna maior. O maior combate à pobreza se chama emprego. É dar emprego para as pessoas. Só que o emprego, ele é criado pelo setor privado. Então, basicamente, o que se deve fazer é tirar o peso estatal. A partir desse momento que você tira o peso estatal, as taxas de juros diminuem, a inflação diminui, sobra mais dinheiro para aquilo que é necessário. A gente pode até falar em algumas áreas onde o Estado vai atuar, então, saúde básica, com SUS, saneamento básico, né? Talvez educação de base, enfim, né? Não precisa ser educação universitária, mas uma educação de base, aí sim o Estado atuar. Mas para isso a gente tem que enxugar a máquina estatal. E aí vai sobrar mais recursos para o setor privado, porque o Estado grande, ele suga a poupança do setor privado. E se o setor privado se torna mais atuante, vai ter mais geração de empregos. Basta olhar, fazer uma correlação. Se a gente pega um índice de liberdade econômica dos países e correlaciona esse índice com a renda per capita, IDH, eu já fiz essa correlação, é altíssima. Tudo bem que correlação não é uma causalidade, mas quer dizer alguma coisa. Peraí, não é uma mera coincidência. Países justamente com menos Estado, com mais liberdade econômica, são os países mais ricos, com menos pobreza, onde a população vive melhor, né? Só que é muito difícil vender esse discurso mais liberal para as pessoas, porque o discurso de esquerda, ele é mais palatável, ele é mais concreto, né? Só que ele é imediatista, né, Alan? Oi? Imediatista. Imediatista, perfeito, Zé, perfeito. Populista, imediatista. Pode falar, Zé. Olha, essa síndrome, ela é muito interessante, ela é real, ela é estudada, né? Houve vários estudos sobre ela. É a história do sequestrador que tem sobre o comando dele um sequestrado, e o sequestrado depende do sequestrador para se alimentar, para tomar água e para ir no banheiro. Então ele cria um vínculo, isso é explicado psicologicamente, muito pesado com o sequestrador, a ponto de liberar o sequestrado e o sequestrado voltar a ter relação com o sequestrador. E já houve casos, inclusive, de prisões em que as pessoas querem voltar, para ter uma ideia. Então Milei traduziu através desta figura de linguagem uma situação muito complexa, que existe mesmo essa síndrome com países populistas. Você vê, por exemplo, em Cuba, a maioria de Cuba apoia, senão haveria uma revolução. E por que apoia? É porque dá a impressão de que o Estado está cuidando deles. Eles entram em fila para receber aquelas coisas e tal, não tem uma experiência. E aqui na política, que sempre tem histórias e casos, a história aqui é a do sapo, né? A história do sapo. Se você esquenta uma água e joga um sapo dentro, o sapo bate dentro da água, vê que está quente e pula. Se você pega um sapo, coloca numa água fria, coloca a panela no fogo, a água vai esquentando, cozinha o sapo morre, mas está confortável, aquela água quentinha vai esquentando. Então, é essa história que ele quis traduzir, do que
a Argentina está com o futuro comprometido, porque o presente vai mal. Ele quer dizer o seguinte: é melhor dar uns trancos agora para projetar futuro. E é isso que é preciso. É preciso projetar a vida de cada um de nós e a vida do país. É por isso que sempre eu não perco uma oportunidade de dizer, gente, temos que investir em educação. É a projeção de futuro, né? Então, assim, o país precisa, sim, ter cuidados e projetar futuro. É fácil imediatamente dar dinheiro. O futuro é que é problema, né? Agora, Mota, e esse bloqueio do crédito de 6 bilhões e meio de dólares da China, hein, meu amigo? Como é que o Milei vai lidar com isso? Essa é mais uma questão que o Milei vai ter que lidar, e você pode apostar, Paulo. Essas questões vão aparecer às dezenas diariamente. E aí a gente tem que lembrar, eu achei ótima essa frase do Milei sobre a síndrome de Estocolmo, que é como eu disse no primeiro comentário que eu fiz. O grande desafio é você explicar para as pessoas que elas estão numa situação muito ruim. O peixe que é criado em aquário, ele acha que ele tem uma vida ótima. Ele nunca ouviu falar de uma coisa chamada mar. Ele não consegue compreender. Para ele, o mar é um lugar perigoso. Como assim? Eu fico aqui no meu aquáriozinho, recebo a minha comidinha, sou feliz da vida. Então, quando você tem um Estado babá que diz que vai cuidar de você, né, vai cuidar de você do momento que você nasce até o momento em que você morre. Em troca, você só tem que ser o servo do Estado, né? A maior parte do que você produz na sua vida vai para alimentar o Estado que cuida de você. Você imagina que tudo que você consome, tudo que nós consumimos, tem imposto embutido. Para as pessoas que são mais pobres, o peso desse imposto é muito maior. Esse imposto eterno, permanente, onipresente, mantém as pessoas na pobreza. Eu já contei aqui o caso da faxineira que trabalha no prédio de um amigo meu nos Estados Unidos, que chega para trabalhar de carro japonês, de último modelo. Onde estão os carros das faxineiras brasileiras? Eles foram confiscados pelo Estado. É um círculo vicioso. O Estado te mantém na pobreza, porque retira a maior parte do que você produz. Como você é pobre, você precisa da ajuda do Estado, que o Estado te dá com uma parte do que ele tirou de você. E aí é um círculo vicioso, e o cidadão que vive essa vida, ele realmente acha que o Estado está ótimo, porque o Estado me dá saúde. Ele vai para um atendimento horroroso, em qual ele tem que esperar meses para ser atendido, por um médico que não presta atenção nele. Não cabe na cabeça dele que, se não fosse esse Estado expropriador, ele poderia ter um salário bom o suficiente para contratar o seu próprio plano de saúde e ter um atendimento de primeira categoria. Esse é o desafio do Milei. O Alan, qual que é o primeiro teste aí político que o Milei vai ter pela frente? Olha, eu acho que, para falar a verdade, ele já está tendo todos esses testes políticos, né? Essa medida do aluguel já foi um teste político, fazer com que os parlamentares batessem pontos, funcionários públicos batessem ponto, né, no Congresso, já é um teste político. Agora, à medida que ele também avançar com o corte de medidas sociais, né, desses auxílios estatais, vai ser aí também um grande teste político, porque vai pegar diretamente na população. Como é que ele pode contornar isso? À medida que a economia começar a reagir. Ela pode reagir por conta das expectativas. Se o mercado internacional entender que o Milei está acertando nas políticas, e eu entendo que hoje o mercado internacional, os investidores entendem dessa forma, que ele está indo na direção correta, essa melhora das expectativas vai atrair investimento. Deixa eu receber quem chegou através do rádio agora. São 6h58. Para você que chegou nesse momento aqui na Jovem Pan, você que está aí no trânsito nos ouvindo, olha, a gente está discutindo um pouco aqui nos Pingos nos Is a situação argentina e principalmente os desafios políticos de Javier Milei. Só indo ao encontro do que você falou agora, o Alan, a Bolsa Argentina subiu 2,5% hoje, né? Subiu 2,5%, vem num
otimismo, né? Os indicadores, né? Uma crescente, a Bolsa propriamente quando o Milei ganhou, né? O mercado acaba antecipando, e aí o que pode acontecer? Tem um fluxo de investimentos, começam a apostar mais na Argentina, e esse fluxo de investimentos faz com que lá as empresas contratem mais, vão fazer os seus investimentos, tem um aumento no número de emprego, e também essas medidas contendo a inflação. Se de alguma forma ele conseguir contornar e conter a inflação e começar a aumentar o poder de compra da população, mesmo com todos os efeitos negativos, todas as consequências negativas desses cortes, o benefício de controle inflacionário, de mais investimentos no país, de criação de empregos, pode se sobrepor à perda desses benefícios. Se ele conseguir isso, ele contornou todo esse obstáculo político e social. O Mota, esses índices da Bolsa ajudam o Milei, né, na estratégia? Claro, mas o Milei já avisou que vai ser uma caminhada dura, que as primeiras etapas vão ser difíceis. Eu compartilho do otimismo do Alain. Eu acho que a partir do momento em que a comunidade internacional perceber que o Milei está falando sério e que ele não vai se render à tentação do populismo nem à pressão da esquerda, os investidores vão rumar para a Argentina. Vão surgir oportunidades que não são nem imaginadas agora, porque o mundo está em busca disso. O mundo está em busca de líderes firmes que sigam a receita liberal. É a receita de criação de riqueza. Não existe uma receita esquerdista de criação de riqueza. E simplesmente não existe. Você pode ver qualquer político esquerdista, o que ele só fala sobre distribuição de riqueza. Vamos taxar os super ricos, vamos taxar os fundos offshore, vamos taxar, é sempre taxar. Você nunca vê um esquerdista com um plano de desenvolvimento da economia baseado naquilo que move a economia de verdade. Então, eu acho que o Milei tem uma grande oportunidade aí, ele não pode se desviar desse caminho, e eu acho que ele vai ter surpresas agradáveis. Eu acho que o mundo, na hora que o mundo descobrir a Argentina pode voltar a ser o que ela já foi, e isso é muito importante. O Brasil nunca esteve entre os países mais ricos do mundo. A Argentina já esteve. É uma questão de voltar a esse lugar. Agora, Zé, como é que você vê esse relacionamento do Milei com o Brasil? O que a gente pode esperar? E também mudanças dentro do próprio Mercosul com essa postura do presidente argentino? Eu acho uma relação positiva. Eu acho uma relação como deve ser. O Brasil entrou numa era aí dos últimos governos de fazer uma liderança forçada aqui na região, por ser o maior. E todo líder ele tem que ceder. E o Brasil vem cedendo muito, né? E acho que as relações entre países há muito tempo não é mais aquela história de país amigo, né? São interesses comerciais principalmente. A Argentina já jogou duro contra o Brasil na troca de produtos, né? Já fez salvaguardas importantes que acabaram afetando a economia do Brasil nas exportações, protegendo a indústria da própria Argentina, e ainda existem, né, as salvaguardas que eu acho que o Milei deve derrubar e partir de igual para a Argentina. Imediatamente pode parecer difícil para a Argentina, mas aí a Argentina começa a criar indústrias modernas, começa a ser competitiva, e este é o salto, esta é a possibilidade. Então, assim, esta relação Brasil-Argentina, ela tem que ser institucional, como toda relação de país a país. Olha, Mota, o que talvez seria uma possibilidade de um país de esquerda que produziu riquezas e que hoje é o maior país do mundo, já é a grande potência do mundo econômica, é a China. Mas lá não é exatamente, apesar do Partido Comunista mandar no país, apesar do Xi Jinping ser presidente do país e presidente do Partido Comunista, concentrando poderes que inclusive nunca houve na própria China, apesar disso, a gente vê que a economia de lá é uma economia esquisita e diferente de uma economia fechada, de uma economia por exemplo, de Cuba e da Venezuela. Então, é verdade o que você está falando, uma economia fechada, um país fechado,
é zero possibilidade de progresso e de melhoria de vida de todos, né? Agora, as privatizações me parecem ser até um pouco mais fáceis no meio de todo esse pacote, né, Alan? Parece. O que vai impedir algum tipo de privatização vai ser algum interesse político ou de grupos políticos. Na maioria das vezes, as experiências, tanto aqui no Brasil quanto internacionais, das privatizações, elas foram bastante positivas. Eu gosto sempre de pegar o caso da Vale, porque geralmente o pessoal fala, mas você pegou uma empresa que era deficitária, mas vamos pegar uma empresa lucrativa. Ok, então vamos pegar o caso da Vale. A Vale, enquanto estatal, ela dava lucro, distribuía dividendos para o governo. A partir do momento que ela foi privatizada, ela passou a dar mais dinheiro para o governo por meio dos impostos gerados e pagos para o governo federal e muito mais emprego para a sociedade. Então, eu não vejo... Gerou riquezas. E gerou riqueza, exatamente. Então, esse mesmo processo, ele pode ser muito benéfico para a Argentina, né? Por exemplo, a Aerolíneas Argentinas, né? É uma empresa que visivelmente ela tem problemas, está ultrapassada. Quer dizer, imagine num processo de privatização dessa empresa, né? O quanto que isso, a empresa não pode ganhar com isso e a sociedade argentina ganhar com isso. Fora a arrecadação do governo, né? Vai ter mais caixa para o governo, vai gerar mais empregos. Quer dizer, a Argentina tem um grande potencial, não é um país pequeno, é um país que, se melhorar um pouco, naturalmente vai atrair investimentos. Tem commodities energéticas, tem uma agricultura bastante forte, tem turismo. Então, é um país com bastante potencial. O que está impedindo é a classe política, e é claro que é muito difícil consertar 20, 30 anos aí de medidas populistas, mais voltadas à esquerda. Você desarmar essa bomba da noite para o dia é difícil mesmo. E protecionistas, né? E protecionistas, né? Porque nesse caso da Aerolíneas, o Milei liberou todas as companhias estrangeiras de operarem em voos domésticos lá na Argentina. Ou seja, só uma mudança cultural também. Perfeito. E olha o exemplo, né, com esse protecionismo. Uma companhia aérea que era ruim, oferecia preços elevados. Quer dizer, qual é a vantagem para a sociedade? Agora que você libera o mercado, você traz concorrência, você traz melhoria de qualidade, eventualmente melhoria de preço. Veja, nisso o Collor tinha razão quando ele falava que o nosso mercado de automóveis, né, era uma carroça. É verdade. Se a gente olhava lá, tanto brinquedos, que era muito protecionista, brinquedos, automóveis aqui, era muito defasado. Você comparava o Brasil com o resto do mundo, principalmente Estados Unidos, enfim, era um atraso aqui. E aí ele libera o mercado, há um choque, há uma grande reclamação, mas depois a indústria nacional acaba melhorando. Hoje, se a gente viaja e vai para os Estados Unidos, por exemplo, você não sente tanta diferença dos automóveis. Lógico que lá tem muito mais automóveis melhores, enfim, mas você não sente tanta diferença como era no passado. Era gritante essa diferença, né? Então, na Argentina também, acho que eles estão passando aí pelo mesmo processo. Quero te ouvir, Mota. A concorrência está na base de tudo, né? Primeiro, essa ideia de que o Estado deve ser dono de empresas. O Estado é um péssimo gestor. A gente está aqui todo dia falando mal dos políticos, apontando os absurdos que os políticos fazem, os políticos e pessoas associadas ao Estado, né? Que não são políticos, mas que agem de forma política. Isso já está fartamente provado na experiência e na teoria. O Estado é um péssimo gestor porque ele não tem os incentivos corretos. Se uma empresa estatal tem prejuízo, qual é o problema? Amanhã o governo tapa o buraco da empresa e segue em frente. Se uma empresa privada tem prejuízo, o executivo principal é demitido, a empresa pode ir até a falência. Então, primeiro, o Estado não tem que ter empresas. Segundo, a concorrência, meus amigos, não há substituto para a concorrência. Imaginem vocês se essa medida do Milei fosse implantada aqui no Brasil. Se amanhã o mercado aéreo fosse liberado, qualquer empresa
de qualquer lugar do mundo pode fazer voo dentro do Brasil. Imagine, Zé, o preço, a gente ia poder comprar passagem Rio-São Paulo, eu garanto, por R$200, por R$100, porque essa é a realidade dos Estados Unidos. Quando o mercado lá foi desregulamentado, os preços desabaram. Olha, eu vou dizer para vocês, o mercado de empresas de petróleo, mercado de telecomunicações, o mercado de empresas aéreas, o mercado de banco, são meia dúzia de bancos. Eu tenho conta num banco estatal, não vou dizer o nome, e 2 bancos privados, contas que eu fui tendo ao longo do tempo por questões de trabalho. O serviço é uma porcaria nos 3. Assim, se você me perguntar qual é o pior, eu não consigo dizer, porque é uma loucura. Agora é a falta de concorrência. Se a gente quer abrir uma conta num banco aqui, tem meia dúzia de opções. Concorrência é a chave de tudo. Agora, Zé, nessas medidas em relação à área trabalhista, está muito claro que um dos objetivos do Milei também é enfraquecer o poder dos sindicatos lá na Argentina, né? Enfraquecer o poder dos sindicatos e melhorar a condição do trabalhador e da empresa. Porque as empresas, numa relação contratual aberta, elas vão contratar sem medo de ser feliz. Imagina, você está precisando de um trabalhador e tem um trabalhador ali e você sabe que pode demitir, pode pagar quanto você combinar com ele, você contrata. O Brasil vive um processo de prisão de empregado trabalhador que é ridículo. Se você tem um restaurante e o movimento seu é sábado e domingo, por que você tem que contratar uma pessoa para ficar segunda, terça, quarta e quinta, sexta, sábado e domingo? Você poderia contratar o trabalhador no seu restaurante para trabalhar sábado e domingo, é quando você tem movimento. Segunda, terça, quarta e quinta, se o trabalhador quiser, ele trabalha em outro setor, em outro lugar, por que não? É assim que tem que ser. Não adianta aprisionar, porque a economia tem leis que as leis nossas não podem movimentar. É como eu costumo dizer o exemplo, né, das leis naturais, como por exemplo a inércia. Não há quem possa revogar a lei da inércia, né? Ninguém pode revogar as leis de Newton através de um decreto. Nenhum prefeito pode garantir tirar todas as subidas e deixar só descida, né? A economia tem leis assim. Por exemplo, a lei da oferta e da procura. Mota, sobre o mercado aqui cartelizado, os 2 que você falou, bancos e aéreas. Eu conversei com Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, sobre isso. Ele tentou bravamente trazer companhias aéreas para o Brasil. Não conseguiu, ele abriu, tentou trazer, ninguém se interessou. E a explicação é porque é uma área altamente judicializada no Brasil. Se você está a bordo de um voo que atrasou por algum motivo, uma empresa de advogados vai te procurar e comprar a sua causa. Te dá R$1.000 e a empresa entra na justiça e quando ganha R$10.000. Olha que situação. Além disso, uma mala extraviada e tal. Não, eu não estou defendendo que seja tudo a empresa, mas é que está exageradamente, além, evidentemente, dos preços de combustíveis para avião. Então, assim, já houve a tentativa de abrir. E os bancos, a mesma coisa. Não se conseguiu abrir. Nós temos 3 bancos aqui, só 2 estatais e mais 2 estatais. Quer dizer, são 2 áreas cartelizadas em que eles mandam e desmandam na sua vida.